Meus queridos irmãos, eu quero com muita alegria saudar a todos com a paz do Senhor. É uma felicidade muito grande poder estar aqui com vocês. E eu quero, antes de começar, confessar algo para vocês. O céu é muito lindo, irmãos. Depois daquilo que nós vivemos para ver aqui esta noite, tão organizado, já imaginou o céu? Que coisa linda, parabéns, uma Madupe, parabéns, que Deus seja louvado pela vida de cada um de vocês. Eu quero louvar a Deus também por Ele ter me dado mais um dia de vida. É sempre um presente e um privilégio, e ainda me deu a oportunidade de estar aqui com vocês, para adorar e bendizer o nome do Senhor. Obrigado, pastor Oliveira, pelo convite de estarmos aqui nesta festa. Eu era um jovem de 18 anos quando fui pastoreado por ele. A irmã Deuseni, eu acho que está por aqui, não sei se eu já vi ela ali. Deus seja louvado pela sua vida também. Ali na cidade de Mossoró, no Largo Educacional. De lá nós fomos para São Paulo, e fica difícil, né? Porque aí depois Deus marca os encontros, e a gente louva a Deus por isso, pela vida dele, pela vida de todos os coordenadores, diretores, dirigentes, líderes da mocidade, o irmão Aquino, Júnior Aquino, que contactou-se comigo hoje. Eu vou chegar lá, irmão Júnior, graças a Deus, Deus nos trouxe em paz, e eu louvo a Deus por tudo isso, pela vida de cada jovem, como é tremendo, como é maravilhoso. Um dia eu já fui assim como vocês são hoje. Eu não espero vocês chegarem até onde eu cheguei, porque eu estou aguardando a vinda do Senhor Jesus, a qualquer momento. E hoje parece que o coração da gente ficou bem apertadinho aqui, né? Não foi só do pastor Oliveira, não. Foi algo tão forte, tão glorioso, que dá desejo da gente voar. Mas deixa eu dizer para vocês, nós já estamos na pista para decolar. O Espírito Santo vai só puxar o manche da aeronave, e ela vai subir ao encontro do noivo. Enquanto isso, nós precisamos estar edificados pela palavra do Senhor. Colossenses, capítulo 2, versos 6 e 7, eu vou reler, e dizer que eu sou carente das vossas orações, para que o Senhor venha nos dar graça, para falarmos aqui esta noite. Colossenses 2 e 6 diz: como pois recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele, arraigados e edificados nele, e confirmados na fé, assim como fostes ensinados, crescendo em ação de graças. Amém? Deixa eu começar contando uma história para vocês, para que a gente entenda. Quando Paulo escreve esta carta, e o texto e o tema que vocês escolheram, edificado na palavra, Colossenses é a única igreja que Paulo não visitou pessoalmente, em conhecer os membros desta igreja, mas ele envia uma carta para ela, e há algo muito interessante. Não sei se quando vocês escolheram, pararam para imaginar isso, porque a igreja de Colossos, ou a carta de Paulo aos Colossenses, é como se fosse uma carta contemporânea para os nossos dias, um tratado sobre Jesus Cristo, para dizer que em meio a tantas seitas e tantas heresias que nós estamos escutando nos nossos dias, e tem se tornado inevitável, entra muitas vezes até no seio da igreja, nós precisamos ter uma igreja enraizada na palavra, edificada na palavra, viva pela palavra do Senhor. E a igreja de Colossos estava sofrendo alguns ataques, e possivelmente um dos obreiros da igreja, por nome Epáfras, ele visita Paulo na prisão, quando ele escreve esta carta, a primeira prisão, e ele possivelmente passa um relatório. A gravidade de Colossos era tão grande
que eles começaram a fazer culto aos anjos, começaram a desnortear, trazer filosofias, trazer coisas de fora para dentro da igreja. E se nós não tivermos cuidado, nós estamos sujeitos a ver isso também dentro da nossa igreja. Por isso que eu digo que é uma carta contemporânea, mas eu louvo a Deus, porque ainda tem alguém que se preocupa com a genuína palavra de Deus, porque é ela que dá sustento à alma do crente, é ela que alimenta a tua alma, é ela que deixa você nutrido por aquilo que você precisa para sobreviver. Eu tenho certeza que vocês que estão aqui esta noite tomaram café pela manhã. Quem tomou café hoje? Eu imagino que vocês ainda beliscaram, como diz o nordestino, antes do almoço. Quem almoçou aqui, provavelmente vocês tomaram alguma refeiçãozinha rápida à tarde. Alguns comeram até antes de vir para o culto. E tem alguém que está aqui ainda já imaginando o que vai comer depois do culto. Deixa eu dizer uma coisa para vocês: do jeito que o nosso corpo precisa de alimento, a nossa alma e o nosso espírito precisa da palavra de Deus. Sem ela não dá para sobreviver no mundo terrível em que vivemos. Então nós precisamos estar edificados pela palavra. Ainda bem que eu vi um povo falando, e como eu achei lindo esses jovens hoje aqui, se expressando na palavra de Deus. A minha oração o tempo todo foi que o Senhor edifique com vocês, que o Senhor coloque desejo dentro de vocês pela palavra, que o Senhor desperte o interesse pela palavra, porque as filosofias passam, as ideias humanas passam, a palavra do Senhor permanece para sempre. E quer saber mais? O salmista anônimo que escreve o Salmo 119, no verso 105, ele diz: lâmpada para os meus pés e luz para o meu. Havia uma tradição na época em Israel, que quando os homens vinham nas festas anuais, as 3 grandes, porque são mais de 3, mas nas 3 grandes festas anuais, eles vinham de variadas tribos da nação, de muito distante. Então havia um costume, eles acendiam um facho para andar durante a noite, dada a longa caminhada, eles acendiam, colocavam nos pés ou nas pernas, para ir acendendo o caminho. E aí ele tem a ideia, quando ele compõe o hino nesta parte do Salmo 119, ele disse: a tua palavra é luz para o meu. Cada passo que eu dou, a tua palavra alumia para que eu possa seguir. Ela é lâmpada para os meus pés, é cada passo, luz para o caminho, cada decisão a ser tomada. Todos vocês têm sonhos, têm desejo. Enquanto Jesus não voltar, vocês continuarão sonhando, planejando, mas vocês precisam estar alicerçados na palavra, edificados nela. É ela que vai fazer você chegar do outro lado, até o dia que o Senhor trocar a trombeta, tocar e você subir ao encontro dele. Agora escute. Se alguém está passando alguma necessidade, e todos nós passamos, mas eu estou falando necessidade extrema. Quando alguém está passando uma necessidade extrema de todas as áreas financeiras da vida, geralmente essa pessoa procura a assistência social de algum lugar, para angariar alguma coisa daquilo que ela está precisando. Então ela reconhece que ela é necessitada daquilo. Quando alguém procura o hospital naturalmente, ele se dá conta que ele está enfermo e que alguma doença o acometeu, e o corpo vai responder de forma negativa, e que ele precisa de médico, de que ele precisa de remédio. E por que eu estou dizendo isso? Porque para ser edificado pela palavra, você tem que sentir necessidade dela, desejo dela, amar ela, seguir ela. Deus nos deu a maior carta de amor da história, e eu fico muitas vezes intrigado, como tem crente 20 anos da igreja e nunca leu a Bíblia. Ei, a Bíblia é alimento para a tua alma, é ela que sustenta a tua fé, crente. É nela que nós estamos enraizados, centrados, fincados. Vêm as coisas adversas, mas eu estou firmado na palavra. Jesus disse: aquele que ouve estas minhas palavras e as praticas,
Assemelhá-lo-ei ao homem que edificou a sua casa sobre, o homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Deixa eu lhe contar o segredo, o vendaval vai vir, irmão. Tanto para o da areia como o da rocha, para todos os dois vai vir um vendaval. A chuva vai descer, os rios vai transbordarem, o vento vai soprar, mas quem está edificado na palavra, o vendaval passa, parece que ele vai esmorecer, cair, vai desistir. Desiste não, irmão, porque nós sabemos em quem temos crido e assumimos compromisso com sua palavra. Aleluia, aleluia, é a palavra que nos edifica, é a palavra, e eu preciso cada dia estar alicerçado nela, para vencer cada desafio da vida. Deixa eu dizer uma coisa, só para despertar o interesse de vocês. Depois que nós moramos na Serra do Mel, há alguns anos moramos ali, só no culto doméstico nós já lemos a Bíblia cerca de 5 vezes, de Gênesis a Apocalipse, só no culto doméstico. Não significa dizer que a gente eu só leio a Bíblia. Não, todo dia eu leio a Bíblia. Todo dia Deus me deu a oportunidade de ficar, já são 25 anos em casa, irmãos. 2 cirurgias do coração, desenganado da medicina 4 vezes, e desde a primeira já fazem 23 anos eu estou aqui dizendo, não, ele estava enganado. Jesus é quem tem a última palavra, e a palavra dele é quem nos sustenta, o vendaval vem, mas a palmeira mas volta para o mesmo lugar, porque Jesus de Nazaré é a edificação nossa, através da sua palavra. Crente edificado na palavra, as heresias vêm, mas ele não cai por vento de doutrina. E vamos ser sinceros, quantos não tem acontecido nos nossos dias? Agora recentemente um irmão ligou para mim, mandou mensagem e disse, rapaz, eu estou preocupado aqui, porque trouxeram, eu vou falar que eu sei que vocês já ouviram, trouxeram agora, o nome de Deus é outro, é um tal de Iau. Alguém já ouviu esse negócio? Mudaram o nome, não, então dizendo que Jesus não é Yeshua no original, deram outro nome. Provavelmente vocês já viram, já chegaram. Tem gente que faz uma confusão tremenda por esse tipo de coisa. O irmão mandou aquilo para mim e disse, mas rapaz, e agora o que a gente faz? Eles comprovam que isso no original tal, nós estamos enganados. Eu disse, meu irmão, deixa eu dizer para você, nós ainda estamos orando para Jesus curar, e é no nome de Jesus. Nós ainda estamos orando para expulsar demônio, é no nome de Jesus. Continua o nome dele, porque aprendemos na palavra, estamos alicerçados na palavra, é ela que nos alimenta diariamente para viver e vivenciar todas estas coisas. Paulo, quando escreveu esta carta, eles estão vivendo um problema, porque está entrando dentro da igreja filosofias, sabe, tradições judaicas, extras bíblicas, e faz uma mistura, uma salada só. Isso é tremendo, irmão. Alguém perguntou para mim, porque viu um vídeo, mandou um vídeo para mim e disse, e agora? Antes de Deus criar Adão e Eva, tinha uma raça genérica que ele criou antes de Adão e Eva. E é para a gente provar na Bíblia, porque quando Caim matou Abel, ele fugiu para uma cidade, quando chegar lá já casou. De onde foi? É de uma raça genérica que Deus criou. Eu disse, meu irmão, você ainda vai com esse negócio na sua cabeça? Quem escreveu o Gênesis foi Moisés, ele viveu 1500 anos depois. De um versículo para outro pode ter demorado 200, 300, 400 anos. Haja gente nascendo ano após ano. Ei, Deus não é menino. Aqui está a palavra que subsiste para sempre. Essa palavra é tão tremenda. A Bíblia é tão tremenda, que ao longo da história a ciência tentou derribá-la e provar coisas ao contrário, que a Bíblia não tinha razão, que a Bíblia estava errada. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu me lembro que em São Paulo, eu ainda morava em São Paulo, eu descobri que existia um livro chamado A Bíblia Tinha Razão. É muito antigo, 1955, e a Bíblia tinha razão. Eu tentei comprar esse livro, não consegui, liguei para a editora, ela disse, não temos, mas se o senhor quiser, a gente faz tantas cópias, o senhor paga, não sei se 1000 cópias, 3.000, não tem condição, eu queria só um. Os anos passaram, eu me esqueci desse livro. Quando eu chego na Serra do Mel, numa revista dessas que vende produto, quando eu olho lá, a Bíblia tinha razão, bem baratinha. Eu digo, meu Deus do céu, comprei o livro.
Comprei o livro e comecei a analisar aquilo que a ciência comprovava e dizia que a Bíblia era enganosa e que aquilo era mentira, que aquilo não era verdade. Por exemplo, que os muros de Jericó não foram soterrados, porque na verdade Deus implodiu, enterrou para dentro, não deixou nem eles passar por cima dos entulhos, eles não tiveram nem esforço para entrar na cidade de Jericó. Então dizia que não era verdade. Aí lá você encontra, aliás, você encontra em outros relatórios de que tudo era verdade. Hoje tem até a medida, fotografia, tem tudo que você possa imaginar. E no decorrer dos anos, a ciência foi se dobrando, dizendo: é verdade, a Bíblia tinha razão. Disseram que era mentira, ela tinha razão. A Bíblia é verdadeira, irmão, é a palavra de Deus. Nunca precisou de uma emenda. Deus disse: puxa vida, eu me esqueci disso. A ciência evoluiu, as coisas evoluíram, então eu preciso mudar uma coisinha que nunca precisou. Se alguém está mudando, está enveredando pelo caminho do inferno e pelo caminho errado, mas a palavra subsiste para sempre. Aleluia, aleluia. A palavra de Deus, ela é vida. Os salmistas compreenderam isso, nós compreendemos que ela nos dá vida. É nela que nós confiamos, temos a esperança. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu não sei se vocês já perceberam. Tem crente que vem à igreja. Agora eu vou pegar a Bíblia, eu estava com a harpa. Tem crente que vem para o culto, escuta, e diz assim: como foi o culto lá? Não gostei não. Deus não falou comigo. Já viu crente assim? Deus não usou o profeta, não me chamou pelo nome. Já ouviram isso? Ele chega de um jeito, sai do mesmo jeito ou pior. E ainda sai reclamando porque não ouviu. Deus não falou com ele. Olha para cá. Todas as promessas de Deus para a minha vida e para a sua vida estão em sua palavra. Todas. Não, pregador, eu moro lá no sítio Poré, ninguém me conhece, ninguém me vê, lá é esquisito, eu moro no anonimato, ninguém sabe. Ele disse: eu vou te abençoar no campo. Palavra. Não, eu moro na cidade, tem muita gente, ninguém é de ninguém. Eu já morei em São Paulo, sei como que é isso. Você passa por aquela multidão, não dá nem bom dia, nem boa tarde, ninguém lhe conhece, você não conhece ninguém. Então você caminha, parece que não é de ninguém, mas ele disse: eu vou te abençoar na cidade. A palavra, na palavra tem promessa para abençoar a sua vida, para abençoar os seus negócios, está na palavra. A vida que ele lhe deu está na palavra. Cremos na palavra, porque é ela que nos sustenta em meio às dificuldades da vida. Oh glória, oh glória. Então está na palavra. Agora deixa eu dizer uma coisa para vocês. Por que os nossos cultos de ensino, escola bíblica e os cultos de doutrina estão vazios? A não ser que aqui esteja diferente. Por onde eu passo, eu escuto reclamação. Eu estou ladeado aqui de pastores que arrebanham e sabem da dificuldade que tem. Agora, sabe qual é o problema? Não estão mais priorizando a palavra. A minha oração hoje é que realmente aquilo que vocês fizeram aqui e aquilo que vocês falaram aqui brote dentro do coração de cada um. Desejo pela palavra, amor pela palavra, porque ela é vida para nós, ela é saúde para os nossos ossos. Quando o homem descobriu na ciência a medula óssea, a Bíblia já diz que a palavra de Deus é a saúde para o nosso corpo, e já fala sobre isso. Tudo que você possa imaginar já está inserido na palavra. Quando você pega, por exemplo, Isaías capítulo 60, escute, isso é para crente que crê e tem fé. Ele vai falar das aeronaves que nós iremos voar durante o milênio, o capítulo 60 do milênio, e ele diz que nós voaremos com asa como pomba às suas janelas. O que é que voa e tem janela, irmão? Não tinha avião, mas a palavra já falou sobre avião, porque Deus conhece o final antes do começo. Inseriu na sua palavra tudo que você possa imaginar de ciência. Está aqui, irmão, não tem nada de novidade, nada. Você quer ver uma coisa que está na Bíblia? Hoje nós temos mais de 8 bilhões de habitantes na Terra. 8 bilhões. Jó, quando escreve, ou quem escreve o livro de Jó, no capítulo 37, verso 7,
Ele diz que Deus colocou uma marca na mão de todo homem para que conheçam a tua obra. Tem alguma igual? É Bíblia. É Bíblia, é Bíblia. Deus colocou uma marca na mão de todo homem para comprovar a sua obra. Se eu não fosse crente, eu creria ao ler esta palavra, porque existe um Deus soberano. Você pega dois gêmeos, um univitelino, a cara de um é a cara do outro, mas a impressão digital é diferente, é a marca do Todo-Poderoso. Quando aquele cientista norte-americano, no ano de 2004, eu imagino que vocês já ouviram falar e conhecem, ele juntamente com uma equipe de 7 cientistas, eles descobriram, o que eu vou falar agora vocês já ouviram, eles descobriram que em cada célula, no DNA de cada célula de qualquer ser vivente, animal, planta ou ser humano, existia 4 números que seguiam, 10, 5, 6, 5. Vocês já ouviram isso? Alguém já leu isso? Já percebeu? Hoje existe um livro. O livro é alguma coisa relativa, o Código de Deus. Procure esse livro. Eu ainda não sei se já foi traduzido para o português. Possivelmente já. O Código de Deus. Eles descobriram que existia essa numeração e se bateram. Por que toda célula de DNA tem esses 4 números? Ninguém descobriu o que era. Alguém chega para ele que conhecia a Bíblia. Eu não sei se alguém aqui tem a Torá, mas quando você pega a Torá, na Torá original, em hebraico, não existe números, existe letra. O Aleph, que é a primeira letra, ela grande simboliza o capítulo 1 de Gênesis. O Aleph pequeno, o versículo 1. Aí o beta grande e o beta pequeno, versículo 2. São letras. Ele pegou aqueles números e ele vai equiparar com as letras no original judaico. E quando eles pegam 10 Heder, Vav Hed, mas Iota Red, Vav Re, que eles pegam no original, ele descobre que em cada célula cada DNA das células, que são zilhões que existem no nosso corpo, tem o nome de Jeová. É o nome de Jeová. Eles descobriram, é o nome de Deus. Como não crer nesta palavra que é poderosa, tremenda, infalível? E nós estamos edificados nela. Os vendavais vêm, as heresias vêm, sabe? Há tantas coisas acontecendo ao nosso redor que vêm, mas aí nós vamos ter na palavra alicerce para sobrepor uma a uma. No dia que você não encontrar uma resposta na Bíblia, não se incomode não. Não fique triste com isso não. Porque tem coisas que Deus não revelou, isso aí vai ficar para a eternidade. O que era necessário revelar, Ele revelou. Sim ou não? Pode ter certeza que Ele revelou, Ele é tremendo. Agora escute, existe algo tremendo na palavra de Deus, é que nem na história bíblica e nem até hoje, não existe nenhum avivamento da história, promovido fora da palavra. Eu digo isso porque nós estamos vendo, aqui e além, muitos movimentos que crescem da noite para o dia. E isso me deixa preocupado, sabe? É preocupante. Por quê? Porque se existir um movimento, se existir um crescimento, sem a palavra é fogo de palha, irmão, não sobrevive, não passa. Porque quem sustenta é a palavra. O alicerce da vida do crente é a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, que foi endereçada para os nossos corações. Sem ela não adianta, você não vai chegar a lugar nenhum. Então o que é que nós temos hoje? Muitos movimentos. E aí vou dizer uma coisa para vocês. Avivamento não é barulho. Avivamento não é movimento de final de culto, aquela alegria passageira. Mas pregador, por que não é? Porque quando passa as pessoas continuam do mesmo jeito.
fazendo as mesmas coisas, desobedecendo os pais, não são submissos aos líderes, aos pastores, não são submissos àqueles que estão em eminência, parece que continuam do mesmo jeito. Ei, porque avivamento não é movimento, avivamento é Bíblia, promovido pela palavra do Senhor. É Ele que aviva a obra através da sua palavra. Todos os avivamentos da Bíblia vieram através da palavra. Ela que nos aviva. Mas pregador, tem isso na Bíblia? Tem. Olhe para os avivamentos da Bíblia. Do Antigo Testamento tem no Antigo. Tem no Novo também? Tem. No Antigo Testamento você pega pelo menos 4 reis. Começa por Asa. Asa começa a restaurar o culto. E começa a tirar toda a idolatria que tem em Israel. E começa a levar o povo a temer a Deus e a sua palavra. Você chega no rei Josafá, que veio depois de Asa. Você pega Josafá e ele vai trazer um grande avivamento, um dos maiores que teve. Sabe qual foi a ideia de Josafá? Ele separa sacerdotes, homens do seu convívio ali, da liderança, e ele envia líderes religiosos para ensinar a lei do Senhor em todas as cidades de Judá. Agora imagine como ficou esse povo, como ficou avivados pela palavra. Há uma comoção quando alguém conhece a palavra de Deus me conforta, a palavra de Deus me alegra, mas primeiro ela me confronta, aponta os meus erros e diz que eu preciso endireitar. É pela palavra que eu preciso seguir para estar lá, chegar no outro lado. Você chega no rei Ezequias, ele traz um avivamento pela palavra, restauração do culto, tira a idolatria. Eu estou falando do Antigo Testamento. Você chega no rei Josias, o rei que encontrou o livro da lei. Ele manda o sacerdote Ilquias, e ele descobre no templo onde eles estão reformando que havia um livro da lei. Aquele livro causou tanto alvoroço e pavor dentro do coração do rei, que quando ele viu aquilo, ele rasga as vestes, porque ele entendeu que aquela palavra confrontava a nação de Israel, que precisava entrar pelo caminho. Ei, não é diferente hoje, não. Ser crente não é viver de qualquer jeito, é viver de acordo com a palavra, é andar seguindo os ditames da palavra, porque um dia nós seremos julgados pela palavra. Aleluia, aleluia. Em quem você tem edificado a sua fé? Se você não edificou a sua fé na palavra, até um católico vai chegar para você e vai convencer que você está errado. Precisamos ter conhecimento da palavra. Eu estava em São Paulo, estou indo para a igreja. Você já imaginou? Trajado de manhãzinha para a igreja, para a escola dominical. Fui barrado por 2 testemunhas de Jeová. Sabiam que eu ia para a igreja, sabia que eu era crente. Tem aqui também, né? Na Serra do Mel tem. Fui barrado e ela começou a falar. E vocês sabem como que é, aquela história bonita. E eu perguntei para ela: tem uma coisa que eu quero falar com vocês. Aliás, eu quero que vocês me tirem uma dúvida sobre o Espírito Santo. Eu não fui nem que eu podia ter ido para Jesus, porque para eles Jesus não é Deus. Inclusive quando Paulo escreve a Colossenses 2:9, diz que ele tem toda a plenitude. Lá na tradução do Novo Mundo diz qualidades da plenitude divina, não é pleno. Ele é Deus 100%. Quando esteve aqui e ela me barrou, ele disse: eu queria saber sobre o Espírito Santo. Ela disse: é um vento. O Espírito Santo não é uma pessoa. Muito bem, eu sei que vocês dizem que ele não é uma pessoa, mas eu queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês. E ela abriu a Bíblia. Eu não abri a Bíblia. Abra a tradução de vocês. Leia Atos dos Apóstolos para mim, 10, 19 e 20. Pedro tem aquela visão, sabe? Pedro estava com a chave do reino do céu que Jesus entregou para ele, mas ele não tinha entendido ainda que ele tinha que usar aquela chave, tanto para judeu como para gentil. Não era a chave do reino. No dia de Pentecostes ele usou só para judeus, mas ele necessitaria entrar também no terreno gentil, pregar na casa de Cornélio. Ele está ali não entendendo aquela visão que ele tem, e de repente no verso 19, no verso 20, quando você lê, o Espírito está falando com Pedro. Na tradução do Novo Mundo, eles colocam o Espírito minúsculo, aí diminui mais ainda o que eles falam. Se o Espírito Santo é um vento, imagina o meu, que é o que eles colocam lá.
E aí eu disse, leia para mim. Ela disse que ele estava conversando com Pedro e disse, estão vindo aí 3 varões, você desce com eles porque eu te enviei. Eu disse, agora como é que o vento está dando ordem? Eu é pronome pessoal da primeira pessoa do singular. Ele é Deus 100% divino, está na Bíblia. Se você não tiver arraigado, você pode cair por vento de heresias, de doutrina, que tentam trazer para o nosso meio. Mas o crente que conhece a Bíblia, ele não se embaraça com as coisas desta vida, porque ele sabe a quem ele serve. É Bíblia. No dia de Pentecostes, o maior avivamento da história da igreja. Teve outros que englobou muito mais gente, mas entenda, foi o primeiro. Alguém disse que a igreja foi inaugurada ali, né? Tem quem diga. Estudamos sobre isso. Dia de Pentecostes. 16 nações estavam no último dia da festa. Pare para imaginar aquele evento por um instante. Dia de Pentecostes. 16 nações que haviam vindo das províncias de judeus, e de repente, 9 horas da manhã, o Espírito Santo desce. Vocês cantaram tão bonito aqui esta noite, tão lindo. O Espírito Santo desce, aqueles homens começam a falar em outras línguas. A maioria deles eram pescadores, homens iletrados, indoutos, não tinham conhecimento. E de repente, você imagine, eles chegaram para alguém da Capadócia e começou a falar na língua da Capadócia e dizer, Jesus te ama e tem um projeto para salvar a tua alma, na língua deles. E eu quero ser mais ainda adiantado, sem sotaque, porque a informação vinha do céu. Eles não sabiam o que estava falando, mas quem estava ouvindo sabia tudo o que estava sendo falado. Imagine alguém do campo, da roça, o Espírito Santo desceu e ele começa a falar no bitinês para os de Bitínia e dizer, ei, Deus ama a tua alma, Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho único para que se você crer nele, você não morra, não pereça, mas tenha a vida eterna. Ah, ficaram perplexos, atônitos. O texto de Atos dos Apóstolos vai dizer que eles ficaram atônitos, sem saber o que estava acontecendo. E alguém grita lá no meio da multidão, tão bêbado, isso é mosto, vinho, beberam vinho. Lembra que eu disse para você que não existe avivamento sem Bíblia? Não existe. Beberam, estão embriagados. Aí Pedro toma a palavra com a chave, coloca a chave na porta para abrir o reino dos céus para os judeus, que estavam ali vindo de diversas províncias, e os naturais de Jerusalém e das suas cercanias. E ele disse, gente, não tem ninguém embriagado, é 9 horas da manhã, esse povo não está embriagado não, isso aqui é Bíblia. O profeta Joel escreveu que nos últimos dias, Deus derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. O que rege a vida da igreja é a palavra do Senhor. E Ele é a palavra, Ele é a própria palavra, é Ele que nos rege, é Ele que nos orienta, é Ele que nos coloca no caminho. A palavra é tão poderosa, deixa eu contar uma história que vocês conhecem. Vocês entenderam o grau que é a palavra, o que ela é capaz de fazer dentro do coração do homem. Jesus chegou na beira da praia, pouca gente, ou aliás, já tinha uma multidão que o acompanhava, mas ele está escolhendo para si os seus primeiros discípulos. Imagina aí, ele vai para a beira da praia. Vocês conhecem a história, os pescadores estão lavando a rede, estão lembrados? Estão lavando as redes ali, e Jesus toma emprestado um barquinho que era o de Pedro, o texto vai dizer que era o de Simão. Ele toma emprestado o barquinho para afastar um pouco dentro d'água, para facilitar a acústica. Ele não tinha uma acústica boa como essa, parabéns, vocês estão de parabéns. Não tinha, mas para o povo se aproximar mais, ele entra para ele falar com o povo, e os pescadores estavam lavando as redes. Vocês conhecem a história, não conhecem? Estão todos lavando as redes. Jesus está pregando aquela manhã, era de manhãzinha, ele estava pregando. Lucas, que quando escreve no capítulo 5, ele não diz o que era que Jesus estava pregando, mas pense numa palavra tremenda que Jesus pregou naquela manhã. Eu não sei
Se o céu quiser revelar, quando a gente chega lá, a gente vai ter a eternidade para saber isso, é tempo. Mas não diz. Quando Jesus termina de pregar, ele está escolhendo os discípulos. Jesus vai fazer algo que foge da ótica humana. Porque Jesus vai chamar exatamente aqueles que estavam pescando para largarem as redes e serem a partir dali pescadores de homens. Então era muito mais fácil Jesus dizer assim, ó, já que vocês não pegaram nada, faça o seguinte, me siga, porque a partir de agora eu vou fazer vocês pescadores de homem. E Jesus não fez assim. Tudo que aqueles homens queriam era peixe. Passaram a noite inteira, não pegaram nada. E aí Jesus ainda vai fazer, Jesus sendo Senhor de todas as coisas, ainda vai desafiar eles a ir para o alto mar. Irmão, vamos ser sinceros. A palavra foi muito forte, irmão. É o poder da palavra de Deus. Porque se talvez fosse a maioria dos que estão aqui a dizer, Senhor, tenha dó, eu estou cansado. Pedro vai dizer, eu tentei pescar a noite inteira, mas não apanhei nada. Só que ele não parou por aí. Ele deu relatório negativo. Foi em vão ele ter pescado a noite inteira, porque não conseguiu pegar uma manjuba, que é uma piaba do mar, piaba salgada. Não pegou nada. Mas ele diz, porque tu mandas sob esta palavra, eu vou. Oh, aleluia, o poder está na palavra. A orientação está na palavra. Ele creu na palavra que Jesus pregou naquela manhã. Deixa eu dizer para você, Jesus tem o domínio. Jesus sabia onde estavam os peixes. Jesus tinha o domínio de trazer os peixes para a beira d'água. Jesus sabia que ele podia muito bem, sabendo que eles estavam cansados, pescarem na beira da praia. Mas Jesus desafia eles, porque quem quer receber as bênçãos do Senhor não pode se conformar com coisas pequenas na beira da praia. Ele tem coisas maiores em alto mar. É só você obedecer a palavra do Senhor. Ela é vida, ela é vida. Eles vão, talvez com o menor esforço que eles tiveram em todos os anos de pescadores, lança as redes. Ele lança, a rede está para se romper e não cabe no barco que eles levaram. O que acontece? Traga o outro barco. Está se rompendo aqui, traga o outro barco. Vem o barco imediato, enche o outro barco. Os dois barcos vêm, ancoram na beira da praia. E Jesus diz, tudo que eles queriam era pescar. Tudo que eles queriam para a sobrevivência está ali diante deles. Jesus disse, agora, largue as redes. Deixa tudo. Não é fora de ótica, irmão. Jesus podia ter feito esse negócio antes deles pescarem. Eles queriam pescar, encher o barco, mas ele vai dizer agora, exatamente, a prova é agora. Você quer mesmo obedecer? Você está disposto a obedecer? Larga tudo e segue. O que eles fizeram? Abandonaram as redes, largaram o barco, o peixe alguém se virou e levou, mas eles passaram a seguir Jesus por causa da palavra. É a palavra que gera vida no coração do homem. É a palavra que gera e nos desperta para as coisas grandes de Deus. Agora nós vivemos um período, eu fico muito preocupado, em que a autoajuda tem tomado o lugar da ajuda do alto. Isso é muito sério, irmão. Você faz um evento hoje, vocês sabem disso. Eu sei que hoje é congresso, tem talvez diversas congregações aqui, mas você faz um evento hoje, e aí as pessoas estão preocupadas em atrações. Quem é que vem cantar? Fulano, se for famoso, irmão, vem gente de tudo quanto é cidade ao redor, é ou não é? Se for conhecido, eu não sei como vocês me encontraram, porque eu fui pregar na Abolição 4, Mossoró, agora, recentemente. O irmão disse, eu procurei esse homem igual a agulha no palheiro. Eu disse, puxa, eu não sabia que eu estava tão importante. Sabia não. Ele me recebeu tão bem, depois falou aquilo. Eu disse, puxa, eu estou importante, nem sabia. Mas eu entendi por quê. Ele procurou meu Instagram, não achou.
Procurou meu Facebook, não achou. Procurou alguma mídia e não me achou. Você tem alguma coisa contra pregador? Não, claro que não. É um veículo usado para evangelização também. Mas eu não fui muito ajudado, sabe? Eu não fui muito ajudado, não. Porque há muitos anos atrás, eu acho que nem Instagram tinha ainda, mas tinha um Facebook, ainda da época do Orkut, não tinha esse negócio? Alguém chegou para mim e disse: você prega? Eu disse: prego. Você quer ser conhecido? Eu fiquei assim. Você tem que ter redes sociais. Você tem. Aí eu caí na besteira. Disse: é mesmo, então não. Depois eu comecei a pensar: pera ainda, a palavra que eu prego não é minha. Quem está mais interessado que ela seja pregada é o dono dela. Ah, mas você não vai ser conhecido. Irmão, eu já fui cirurgiado 2 vezes de coração, eu não dou conta, as minhas pernas, eu não aguento mais, eu não tenho saúde física como eu tinha na primeira cirurgia do coração. São 2 cirurgias de coração, mas eu não dou conta. As igrejas da minha cidade que me chamam, às vezes só falta implorar para eu ir, mas eu tenho um compromisso num lugar e no outro. Ei, Deus conhece o teu endereço, sabe aonde você mora, vai arrumar alguém, vai descobrir você através da palavra. Está preocupado com o nome grande, está preocupado com o nome famoso? Ei, Deus não precisa de nome famoso para trazer o nome dele conhecido, não, senhoras e senhores, é a palavra. Então nós estamos vivendo uma época que as pessoas são muito ligadas em movimento, mas movimentos são coisas passageiras, fugaz, é aquela alegria momentânea, sabe? Passa aquele momento, acabou, já era. Ninguém sente mais nada, ninguém fala mais nada, está vivendo do mesmo jeito. Eu sei, irmãos, que esses dias aqui Deus vai tratar com o coração de vocês, porque nós precisamos voltar à palavra. Ah, mas pregador, eu sou edificado pela palavra. Quando você não lê a Bíblia, como é que você é edificado por ela? Nós precisamos ser despertados. Eu não estou falando para você ler a Bíblia na hora que o pastor diz: abra a sua Bíblia aí, vamos ler aqui. Não, é se alimentar dela diariamente. Nós precisamos dela todos os dias, sabe? Desde o amanhecer do dia. É por isso que o maior professor na escola judaica é o pai de família. E a Bíblia vai ensinar: quando amanhecer o dia, é deitado, é se levantando, é sentado, fale da palavra. Quando amanhecer o dia, abra a boca, faça aquele gesto, porque amanheceu o dia, mas que tenha na sua frente assim escrito: o Senhor é meu pastor, e não me faltará, e não me faltará. Eu disse assim porque o texto original é: o Senhor é meu pastor e não faltará. Quando eu digo nada me faltará, irmão, vamos ser sinceros, quantas coisas que não faltam, né? Mas quando o texto diz: o Senhor é meu pastor e não faltará, tem hora que falta amigo, tem ou não tem? Mas o Senhor... Tem hora que você não tem papai e mamãe para contar com ela, mas o Senhor não faltará. Tem hora que a enfermidade bate na tua porta, não pede licença para entrar, mas o Senhor não faltará. Ele vai estar lá para te dar graça e para vencer e para triunfar e chegar do outro lado. Oh glória, oh glória, oh glória. Quando eu fiz a 2ª cirurgia do coração, a primeira eu fiz em São Paulo, a 2ª eu fiz aqui em Mossoró. Se os médicos soubessem a gravidade, eles tinham enviado eu para um centro maior. Seriam 3 cirurgias no dia que eu fiz, só deu tempo de fazer a minha. Gravíssima, entre a vida e a morte. Aliás, eu já sabia. Tem alguém que diz: eu sou um milagre. Eu não sei nem quantas vezes eu posso dizer isso para vocês. Eu tenho uma guerra constante porque eu controlo o sangue. Então o meu sangue nem pode estar acima de 3, nem abaixo de 2. E eu não vejo, eu tenho que fazer exame. Tem mês que eu faço 9 vezes, já teve meses de eu fazer 9 vezes o exame de sangue para tentar controlar. Deus é tão bom que um dia ele disse que ia colocar a mão. No dia que ele disse que ia colocar a mão, depois de 3 anos foi quando ele começou a ser controlado e ficou controlado até hoje. Tive 6 hemorragias. Se desse na cabeça ou em outra parte do corpo eu morreria, mas Ele é tão bom que tem me sustentado até hoje pelas misericórdias dEle. Agora escute, na 2ª cirurgia, 8 dias na UTI,
A minha esposa entra na UTI para me visitar na hora da visita. No final da visita, a médica chega para ela, ou o médico, não lembro se no dia era o médico, e disse: pode trazer os pertences dele, que amanhã ele sai de alta. Eu fiquei tão feliz, irmão. Se eu pudesse, eu pinotava ali, é porque tinha tanto aparelho ligado em mim. Aquele negócio sério, eu querendo sair dali. Meu desejo era de ir para casa 8 dias. Pode trazer os pertences dele, que amanhã ele vai sair de alta. Naquela noite eu não dormi. Faltou a respiração. Derrame pleural nos 2 pulmões. Os rins paralisa. Eu tenho infecção generalizada. O coração dispara. Não há controle, mais nada. Descontrolou tudo naquela noite. O desespero era tão grande que eu tirava aquela máscara de VNI e dizia: pelo amor de Deus, me traga 3 copos d'água de uma vez. Não podia nem beber, porque aquilo era sufocante demais. Eu não respirava. Os pulmões estão terríveis. Não dava para respirar. No dia seguinte, a minha esposa chega tão feliz, ela traz os pertences. Quando ela entra na UTI, ela olha para mim e diz: o que aconteceu? As minhas pernas eram isso aqui, ó, inchada. Sabe, eu todo inchado, sem poder falar com ela. Está me ouvindo? Eu balançava a cabeça. Eu tentei falar com ela, escrevendo as letras assim, mas ela ficou tão perplexa que ela não conseguiu descobrir o que eu dizia assim. Estou olhando a hora. Dizia assim, ela não conseguia, tão paralisada que ela ficou. Do lado do leito tinha uma poltrona aqui do meu lado direito. Ela disse: você crê que se eu fizer uma oração por você, aí amanhã você vai estar sentado nesta poltrona? Eu só não podia falar, ela não podia chorar, não podia transparecer. O meu coração está descontrolado ali, irmão. Imagina aí, prestes a morrer a qualquer momento. Um médico amigo da gente entrou lá e disse: não, ele está pior do que quando entrou. E eu perdi o meu amigo. Ele falou: não tem como ele voltar. Deus tem a última palavra, e a palavra dele é quem nos sustenta vivo. No dia seguinte, 1h da tarde, anteciparam a visita de 4 para 1h da tarde. A minha esposa não sabia. Passou a noite às claras com os meus filhos, orando, pedindo a misericórdia do Senhor, e sabendo a qualquer momento, ela tinha orado, dizendo que Jesus ia curar. E a oração que ela fez foi a coisa mais importante que eu já vi na minha vida. Ela começou a orar e disse: eu repreendo os rins paralisados. Começou a dizer, essa infecção nos rins. E foi dizendo tudo o que ela foi dizendo. Quando ela termina de orar, a médica chega, era a hora dela sair. Ela disse: doutor, o que aconteceu? Ela disse: isso que você estava dizendo aí agora. Mas doutor, eu fazer o quê? Tenha fé. Você não tem fé? Oh, não. Ela foi para casa 1h da tarde, hora da visita. Ela não sabia que ia ser antecipado. O médico vai me visitar, e quando ele chega lá, liga para minha esposa, o amigo da família. Quando ligou, que ela viu o número dele, disse: pronto, morreu. Não era a hora da visita. E quando ele ligou, disse: você está onde? Estou em casa, na Serra do Mel. Corre para Mossoró. Pronto, piorou. O homem está sarado. Eu já estava sentado na cadeira, sustentado pela palavra. Há um Deus tremendo que governa céu e terra, e quem tem o domínio, a última palavra quem dá é Ele. Agora eu vou desafiar vocês tudinho, porque eu não conheço. No 16º dia foi que eu fui sair da UTI. Passei ainda 8 dias. Pela manhã eu recebo a notícia: seu Antônio, pronto, o senhor hoje sai de alta. O senhor hoje sai de alta. Eu disse: oh, beleza. Deu a hora do almoço, eu disse: e o quarto lá, não vai sair não? No almoço. Deu a hora da visita de tardezinha, eu recebi a notícia de manhã, então estou esperando sair de manhã. Deu a hora da visita, minha esposa chegou e disse: minha filha, disseram que eu ia sair, que eu já estava de alta, estou de alta, eu estou andando aqui dentro da UTI para todo canto, mas não vieram ainda me buscar. Ela disse: você só vai sair daqui quando Deus fizer a obra, completar a obra. Tenha aguarde, homem, sossegue. A tardezinha, entra um homem, já ao entardecer, ela já tinha saído, entra um homem, deita no leito, de frente ao meu leito. E quando aquele homem entra, eu disse: acabou de entrar, vai fazer o quê? Cirurgia do coração. Posso falar com ele?
A atendente disse: a minha superior não está aqui, o senhor já está liberado, o senhor vai sair de alta mesmo, vai lá e fale com ele. Quando eu cheguei no leito dele, olhei o nome, chamei pelo nome, disse: fulano, sabia que Deus está te dando uma nova chance de vida? Quando eu disse aquilo, ele já começou a merejar os olhos e chorar. Ele disse: você é crente? Eu disse: sou, graças a Deus. Ele disse: eu também já fui crente. E ele disse o nome. E eu disse: e o que fez o senhor deixar de ser crente? Ele disse: a bebida e o cigarro. Na hora, o Espírito Santo me deu uma palavra para entregar para ele. Sabia que a partir de agora o senhor nem vai mais beber e nem fumar? Ele disse: não, eu já deixei, ia fazer a cirurgia, eu já deixei, essa semana eu já parei de fumar e beber. Ele é de Upanema, era de Upanema, não sei se ele ainda mora aqui. Eu disse: seu Francisco, não sei se seu Francisco. Ele disse: mas quando eu fizer a cirurgia e eu chegar em casa, eu vou fazer um culto e vou voltar para Jesus. Eu disse: o senhor pode voltar agora. Ele disse: como? Aqui agora, eu posso orar pelo senhor agora. O senhor quer aceitar Jesus? Eu disse: eu quero voltar para Jesus, e os médicos já vão usar as mãos dele, e vai ser uma bênção, seu Francisco. Eu orei por ele. Quando eu terminei de orar, se cumpriu o que a minha esposa falou. Quando eu terminei de orar, alguém entra na UTI e diz: seu Antônio Fonseca. Eu digo: sou eu. Chegou a hora do senhor descer. Eita Deus, tremendo, tremendo, tremendo é o Deus a quem servimos. Chegou a minha hora, pastor. Vamos ficar de pé, só um instantinho. Eu sei que vocês ficaram uma hora aqui de pé, os jovens, mas o jovem é forte. Nós somos mais debilitados e mais fracos do que você. Está chegando a minha hora de parar. Mas entenda, há um Deus que vela em cumprir cada palavra que saiu dele ao seu respeito. Há um Deus que ama aqueles que o buscam, que temem e guarda a sua palavra. Eu quero orar com vocês e por vocês esta noite, mas escute, a minha oração é para que você saia daqui esta noite inflamado pelo desejo de ler a Bíblia, de seguir os ditames da Bíblia. Aqui é a bússola do viajante, do viajor, daquele que está na lida, na caminhada. Aqui está as respostas para tudo aquilo que você precisa. E se nesses 3 dias foram separados para vocês serem edificados pela palavra, a partir de hoje não podemos aceitar jovens que saiam daqui e não sejam inflamados por esta palavra. Esta palavra é capaz de incendiar a cidade de Upanema. Esta palavra é capaz de incendiar todos os arredores desta cidade, porque tem um Deus no céu que vela em cumprir aquilo que Ele promete. Eu quero orar por vocês aí mesmo onde vocês estão, porque quem aviva é a palavra. Não existe avivamento sem palavra. A doença maior do século é a depressão. Existe remédio e existe tratamento, mas depressão é amargura na alma e angústia no espírito. Jó 7:11. A depressão é isso. A moxilina não entra lá, a benzetacil não entra lá, mas a palavra de Deus é mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes. Ela vai na divisão da alma e do espírito, e é capaz de te curar esta noite, crente. Coloque a sua mão no peito e ore comigo agora. Deus, Senhor, temos pregado a tua palavra esta noite. Senhor, te bendizemos e te adoramos pela tua palavra, ainda ser vivenciada em pleno século 21. Ainda tem uma igreja que vela pela palavra, que é despertada pela palavra, que proclama a tua palavra. Senhor, eu te peço nesta hora, aviva estes crentes que aqui estão, aviva estes jovens,
toma eles em tuas mãos e queima eles. É uma faísca só, Pai, é capaz de incendiar esta cidade inteira. Aqui não tem só uma. Deus, pega homens e mulheres nesta cidade e nesta última hora para dizer que o rei está voltando e que a tua palavra, nós precisamos ter um encontro verdadeiro com ela. Pai, alinha-nos nesta noite com a tua palavra. Senhor, nos cerca com a tua palavra, inflama os nossos corações com a tua palavra, que é espírito de vida para o nosso coração. Em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus eu oro, porque a tua palavra é o poder de Deus. Quem conhece a tua palavra conhece o poder de Deus. Foi o Senhor que disse. Quem conhece a tua palavra conhece o Senhor. O Senhor também disse isso. É a tua palavra que nos alimenta e nos regenera, que nos purifica. Purifica, Senhor, purifica com tua palavra. Purifica cada vida aqui esta noite. Purifica em nome de Jesus, eu te peço e já te agradeço. Ainda de pé, ainda de pé. Antes de você tomar assento, vê se há alguém do teu lado que ainda não professa a fé na palavra que você confessa. Jesus te chama agora. Você que está afastado dos caminhos do Senhor, não tem outro caminho. Só existe um caminho.